Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Pode Prosear, diretamente de Rio Verde, da Tecnoshow Comigo 2025. E a gente vai falar agora sobre cooperativismo. A gente recebe com muita honra um convidado, que foi um convidado da OCB, da Organização das Cooperativas Brasileiras, e eu vou precisar de uma colinha aqui, porque o currículo dele é muito extenso. É o professor José Luiz Tejon, que é publicitário, jornalista, é também considerado uma das maiores autoridades na área de marketing, agronegócio, gestão de vendas, liderança, motivação, superação humana e o cooperativismo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nayara. Prazer meu estar contigo aqui hoje. Prazer todo nosso. E como eu falei, né, um convidado da OCB que está junto com a Comigo, junto com a Tecnoshow. E é muito importante falar do cooperativismo. O senhor estava me falando, a gente conversando ali nos bastidores, que o cooperativismo ele representa mais de 50% da produção brasileira? Sim, Nayara, 55% da produção do Brasil, em algumas cadeias produtivas, de uma importância singular, né? No caso de aves, de suínos, e é uma área, a cooperação, fundamental, inclusive, para a imagem brasileira no mundo. Quando você mostra uma produção brasileira originada em cooperativa, a imagem que isso leva junto é muito significativa. Consumidores do mundo inteiro gostam muito de agricultura familiar, de famílias agrícolas, né? Unidas na cooperação, porque significa um bem-estar do planeta todo. Então, as cooperativas são de uma importância extraordinária, não só na produção, mas para a imagem brasileira no mundo. Agora, o senhor falava dessa imagem, né, para o mundo. Existe também esse modelo em outros países? Sim. Aliás, os países ricos têm as cooperativas em já grande muito consolidadas. Número. Onde tem riqueza, tem cooperativa. Onde tem pobreza e miséria, não tem cooperativa. Então, Estados Unidos, Canadá, toda a Europa, Austrália, China, Nova Zelândia, a Índia, são lugares que têm muito cooperativismo. E aqui no Brasil, nós também somos exemplares porque temos o melhor sistema de cooperativas do mundo tropical. Na faixa tropical do planeta, o Brasil é um exemplo para o planeta inteiro. O senhor deu alguns exemplos, né, falando dos suínos, das aves. Eu queria tocar no assunto do leite, né, o tanto que o cooperativismo e as cooperativas foram importantes para a cadeia do leite, né, para os produtores que sempre reclamam muito dos prejuízos, do alto custo para a produção de leite, agora com a abertura do comércio internacional para importação do leite, né, do Uruguai, também da Argentina, isso dificultou mais ainda a vida. O cooperativismo, ele ajuda muito nesse momento de maior crise? O cooperativismo nasceu de situações difíceis no mundo, ele não nasceu dos momentos bons, ele nasceu das dificuldades, onde as pessoas se uniram para juntas poderem competir melhor. Então, a grande fórmula para competir é através da cooperação. No caso do leite, o Brasil tem mais de 1 milhão de produtores de leite, pequenos, portanto, muito necessitado de cooperativismo. E nós temos que olhar também a qualidade do que a gente faz. A cooperativa tem um trabalho muito grande de instrução tecnológica, não pode deixar o cooperado para trás, tem que fazer todo mundo evoluir, e nós temos que passar a competir no planeta inteiro, porque a oportunidade é grande. A oportunidade agora, principalmente, com essas guerras comerciais, o Brasil tem toda a condição de crescer muito o agronegócio dele como um todo e também na cadeia do leite, que nós temos também condição de aumentar o consumo per capita. O consumo per capita brasileiro pode aumentar muito também. Beber mais leite, beber mais leite, beber mais leite é uma campanha que cooperativas podem e devem fazer. Agora a gente adora, né? Um leitinho brasileiro, gosta do café pingado, né? O leite tá leite junto. Gostoso. E eu ainda sou, não sei se tem aqui amigos que podem ser como eu, mas eu gosto de tomar um copo de leite gelado. Com uma bolachinha do lado, que delícia. Com aquela bolachinha, uma delícia. Aqui em Goiás o povo gosta da pamonha doce e um copinho de leite gelado do lado. É bom, pamonha doce e um copinho de leite gelado é a melhor coisa. E como faz bem para a saúde, né? Faz demais. É genial.
Agora falando, né? O pessoal gosta muito de entender alguns modelos que deram muito certo e por que alguns produtores migraram. Eles foram meio que obrigados a migrar para o cooperativismo ou foi a inteligência de entender que o cooperativismo era mais rentável? Não, obrigação de obrigados de maneira alguma, que é um fundamento da cooperativa é a adesão voluntária. Não, o obrigado que eu falo assim, eles se viram ali tão encurralados que se sentiram na Não obrigação. sei, no início você tinha lá um grupo criador, fundador, 10, 15, 20 pessoas que tomaram essas iniciativas. Todas as cooperativas começaram pequenas, viu, Naya? Começaram com 20, 30 pessoas. E hoje, comigo aqui, com quase 13 mil cooperados, quase 4 mil funcionários, comigo aqui de Rio Verde. Um exemplo espetacular de uma cooperativa que é nascida em 1975, tá certo? E se transformou numa empresa cooperativa maravilhosa, né? Com agregação de valor, e hoje gigantesca e de uma importância grande. Então, à medida em que a cooperativa, depois que ela nasce, é um trabalho muito grande, muito hercúleo, diria, depende muito de heróis, líderes, que reúnem aquelas primeiras pessoas. Depois que ela vai crescendo e vai tomando êxito, criando condições agroindustriais, se transformando também numa unidade importante na área da ciência, na tecnologia, aí há uma atração natural. Há uma atração natural. Porque pertencer à cooperativa é extraordinário. Além de uma cooperativa bem-sucedida, você ainda tem sobras, você ainda ganha uma parte da distribuição das sobras e você tem uma segurança muito maior de competir com muito mais inteligência num setor, que é o agronegócio, muito incerto, muito cheio de improbabilidades e coisas que você não espera acontecer. Então é um ramo muito exposto. O cooperativismo é a fórmula para o crescimento dos agricultores de uma maneira geral. Agora, o cooperativismo, através dele, é possível ali entre seus cooperados, né? Às vezes as pessoas têm aquela imagem de um grupo que se reúne ainda muito leigo, mas não, na verdade, com muito acesso. O que eu falo assim, não é nem a palavra, não é nem leigo, mas às vezes mais primitivo. Que não tem um acesso à tecnologia, tudo mais, não. O cooperativismo, ele traz o que há de mais tecnológico, sustentável também. A cooperativa é um exercício de alta tecnologia, de distribuição desse conhecimento, todo mundo tem que usar, de educação, de assistência técnica, treinamento, valorização de agricultores que evoluem na tecnologia. Então, é isso. E ele nasce de um grupo de seres humanos muito valorosos e valiosos. Não é pessoas que... É de um grupo lá de, como eu disse, o início delas, 20, 30 pessoas, heróis, com a cabeça muito evoluída. Não, eu falo assim, que tem gente que acha às vezes, é cooperativismo ali, tem ainda a imagem de uma cooperativa muito pequena, primitiva, que talvez não trabalhe com o que há de maior, mas a gente vê, né, a nível, principalmente do que eu conheço aqui em Goiás, de quanto o cooperativismo ele é forte e ele agrega valores, conhecimentos, tecnologias aos seus cooperados. Sim. Tem como isso, tem nisso a primícia mesmo, claro, de organização. Cooperativa é prosperidade humana, é desenvolvimento. E na atividade do agronegócio, você não prospera sem tecnologia. Impossível, não existe essa chance. E a cooperativa permite, inclusive, que pequenos possam prosperar com acesso à ciência. Não é? Caso contrário, você tem no mundo, no planeta, no Brasil, cerca de 4 milhões de pequenos agricultores que não participam. Essa turma precisaria muito do engajamento de cooperativas. Por que para lhes dar, por problema cultural, né? Independentemente de líderes. Tem regiões do Brasil que você não criou cooperativas. Então, por que nós temos uma comigo aqui novamente? Porque tivemos a sorte de ter meia dúzia de líderes que fizeram. Todas as cooperativas nasceram de poucas pessoas visionárias que começaram a fazer. E é uma grande luta para você fazê-la sair daquele início para chegar num nível elevado. Tem muito esforço, né, nisso. Então, onde não tem cooperativa, é porque tem uma ausência de líderes, não existe a cultura dessa liderança. E aí você vê ali regiões que ficam pobres, miseráveis, né, e não prosperam pela inexistência de um sistema cooperativista. Quando se diz respeito ao cooperativismo e as cooperativas como um todo, como Goiás está para o Brasil? Goiás,
O Brasil tem uma cultura cooperativa que vinda principalmente do Sul e Sudeste. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, isto veio vindo. E aqui em Goiás nós temos já modelos cooperativistas muito avançados, né? Aqui estamos na Tecnoshow, que é uma casa de uma cooperativa exemplar. Feita por uma cooperativa. Uma cooperativa. E essa cooperativa aqui, ela é, e acho que eu não vou estar me enganando, é a melhor cooperativa do Cerrado brasileiro. Quando a gente olha o Cerrado brasileiro, na atividade em que a Comigo atua, ela é um grande exemplo. E ela é uma prova e uma amostra extraordinária de tudo que a gente pode fazer nesse bioma gigantesco do Cerrado brasileiro. Será que aquele ditado brasileiro popular, que eu tenho certeza que você conhece aí do outro lado, a união faz a força, será que veio do cooperativismo? Sem dúvida que cooperativa nasceu, né? A primeira delas foi na Inglaterra, num momento de revolução industrial, em que pequenos tecelões não conseguiam sobreviver, se uniram e fizeram a primeira cooperativa do mundo lá, né? Rochdale, na Inglaterra. E no Brasil, a primeira cooperativa nasceu em Nova Petrópolis, no sul, em 1902, um jesuíta. Um jesuíta criou a primeira Sicredi pioneira lá de Nova Petrópolis. É um homem que andou 60 mil quilômetros em lombo de cavalo, mulas, promovendo o cooperativismo. Então, a história da cooperativa é uma história de seres humanos de muita fibra, de muita coragem e de uma visão extraordinária. A gente vê um movimento muito grande, né, de gente querendo empreender no agro, pessoas jovens, inclusive. Eu já fiz muitas matérias com pequenos produtores que montam por exemplo, uma produção de hortaliça hidropônica, ou então uma pequena horta orgânica. A gente tem visto isso, até mesmo por conta da alimentação, de uma preocupação Sim. maior hoje com a alimentação. Qual que é a mensagem que você deixaria para esse pequeno produtor? Ele se aliar, ele entrar numa cooperativa é um caminho para o crescimento? Ele tem que criar uma, né? Precisa ver onde ele está, idealmente localmente, criar uma cooperativa, porque a partir da cooperativa você pode fazer marketing, você pode vender junto, ter uma marca, ter um selo, ter qualidade, adequar a ciência, a tecnologia àquela condição. Então, o movimento cooperativista ele serve extraordinariamente para as pequenas iniciativas também, iniciativas no campo mais aí do orgânico, de toda essa área. Porque se não houver uma cooperativa, ele vai trabalhar sozinho, tendo que se virar sozinho. E é muito importante que ele tenha uma marca, que essa marca chegue aos supermercados, que essa marca chegue a restaurantes, e para isto, fazer marketing do pequeno agricultor somente através da união de uma cooperativa. Professor Zé Luiz, foi um prazer te conhecer e conversar. Prazer meu, Nael. Sucesso. Com alguém extremamente inteligente, conhecedor da área, como ninguém, viu? Muito obrigada e que bom conhecê-lo aqui também numa feira tão importante como a Tecnoshow comigo. Obrigado, Nael, e parabéns pelo seu prêmio, tá certo? Pois é, falando em cooperativismo, Não já pode? ganhou o primeiro lugar lá na Não OCB. podemos esquecer, não podemos deixar de celebrar isso. Parabéns e sucesso na tua condução do agro aqui na Record. A gente que agradece. E agradece a você também. Essa foi mais uma edição do Pode Prosear, direto de Rio Verde, na Tecnoshow comigo 2025.